que ódio. Cadê? Bom dia! Bom dia, pessoal. Como estão todos? Bom dia, Rafaela. Rafaela, tá tudo escuro, Rafaela. Bom Tá dia. tão... Ah, tá. Deixa eu ver. Bom dia. É porque Bom dia, eu tô João. contra a luz. Ah, sim. Bom dia, bom dia. E Naê, você por aqui, Naê, tudo bom? Tudo bom? How are you? Fine. And you? Fine. Thank you, and you? Hã? Fala devagar, Rafaela. Porque o seu inglês é estadunidense, o meu é britânico. Então, o meu é britânico. Aí. Deixa eu ver se eu desligar a luz Tipo, ainda acho que seu aqui. sotaque é Para de australiano. ficar escuro dela. Meu sotaque é o quê, Naê? Australiano. Australiano? Eu acho que é mais de Meu lá. sotaque é australique. É australique. Até, né, eu percebo. Eu acho que eu não... Bom dia, professor! Bom dia, Júlia. Bom dia, bom dia. Como é que estão as coisas? E aí, professor, como é que... Também. Bom dia. Oi? O povo chegando, entrando. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Larissa, também. Bom dia. Bom dia. Larissa. Aí, agora melhorou. Ah, tá. Bom dia. Deixa eu ver mais quem. Bom dia, Daniel. Bom dia, senhor Daniel. Bom dia, Bia. Beatriz. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia, Vitória, Vitor, Maria Eduarda, Ana Luísa. Bom dia, Melissa. Bom dia. Olha que eu aprendi a fazer aqui, ó. Eu tô... Adorei. Eu achei muito Gente, conceitual. sabia que era gringo, mas não tanto assim. A gente, assim, eu Meu estou aqui... Deus, eu amei. Na Golden Bridge. Eu vou deixar aqui porque, né? Eu não queria falar, eu sei que não pode viajar na quarentena, mas eu tive que vir para cá, né? Resolver umas coisas. Verdade, The Bridge. Vou ficar só uns 2 dias. E vou voltar para... Gente, onde é que eu moro? Ah, Linhares. É Linhares. Então, Você vai esquecer da gente desse jeito. Nunca, jamais. Vocês não. Eu só esqueci do coisa. O que é isso, Júlia? A casa de boneca? Uma caixa de organização. Ah, eu tenho uma. Eu aprendi a fazer... Pessoal, agora na quarentena, eu aprendi a fazer... Só que a minha é preta. É porque eu acho que eu tô guardando as minhas canetas em pé, elas estão ficando muito secas, então eu vou colocar elas deitadas aqui dentro. As minhas estão guardando em pé, estão ficando seca? A minha, não, eu acho que é da minha cabeça, mas só pra dar uma arrumada na história. Não... As minhas eu tô guardando assim. Eu também. Tô guardando em pé. guardo em pé porque... Olha, gente, fui eu que pintei aqui. Nem Olha guarda. ela, talentosa. Artesanato. Eu vou guardar deitado, se Efeito der da diferença, eu falo. quarentena, tio, eu tô pintando Porque tudo que tem aqui uma em artesã, casa. uma artesaneira. Ai, Ó, tios, eu vou guardar deitada, se der Vai, alguma Herc. diferença, eu te falo, tá? Digão! E aí, Então, como é que vai Júlia, atender? Meu Deus do céu. Aí vem vou falar Ah, rapidinho Mariana esse tava negócio da caneta. participando. Então, eu tô, finalmente. Mas esse negócio da caneta, realmente é bom você guardar ela deitada, porque a tinta desce quando você faz ela em pé. Marcador, por exemplo, só pode ser deitado. É porque eu cheguei a essa conclusão porque a brush pen amarela, quando eu guardo ela em pé, porque se eu guardar assim, a tinta começa a pingar na tampa. Eu guardo ela em pé. Aí, quando Então, eu vou riscar, falha muito, porque a tinta vai Esse tipo pra de baixo. tinta... Liga a guarda câmera, deitado. Mariana. Eu só cheguei a essa conclusão por causa da brush pen amarela. Então, eu vou guardar deitado pra ver como é que fica. Se não melhorar Fala nada... depois, porque minhas canetas estão tudo em pé, minhas canetas. Tá tudo em pé. Tudo normal. Então, tipo, dependendo da a minha tinta da também. caneta, ela desce. Mas, tipo, Bic, por exemplo, fica de boa. Ih, ferrou. Ah, não, Talvez pera, até a Bic melhor é essas de canetas boa? cis aqui. Ah, Tem uma Sim, cis Rafa. do Então, essa Magic, caneta aí que a Júlia tá desse mostrando fica normal. E tipo, quando é em gel, tipo essa daqui, ó. Não, gel também não acontece nada. O negócio é quando a Ah, tinta... ainda bem, porque eu não tenho espaço pra guardar. Coleção de caneta, de tesoura. Ah, gente, quero mostrar pra vocês. Essa daqui é a tesoura que eu usei pra cortar minha franja quando eu tinha 3 anos de idade.
Jesus Cristo. Tadinha, Julinha. Ah, eu tenho uma Inclusive- tipo essa, só que vermelha. Inclusive, foi o motivo de eu ter apanhado pela primeira vez. Da primeira. Tadinha, velho. Gente, Que dó. as minhas surras a gente nunca esquece, né? Mas eu não apanhei tanto que eu Primeira esqueci a surra. primeira, porque eu apanhei muito quando criança. Eu lembro da minha Ah primeira lá, o surra. rebelde. Rebelde. Olha, eu falo pra vocês aqui. Eu tava falando com a minha mãe, gente. Eu achei que eu... Oi, liga a câmera, Rafael. O que a pessoa não me convence, né? Gente, mentira, Mariana. É você, Mariana. Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada real. Gente, o cabelo dela tá... Juntou Rafaela, Ana Luísa e minha mãe. Aí eu tenho que fazer as coisas, né? Fazer o quê? Vixe, hoje chove. Ana Luísa, falta a Ana Luísa ligar a câmera também. Eu quero ver a cara da Eu Ana comando ela Luísa. pra ligar a câmera e ela não ligou até agora. Fazem Rafaela, 100 dias que eu não vejo a cara da Ana Luísa. Rafaela, Oi. você falou do cabelo de Mariana? Oi? Você falou que o cabelo de Mariana mudou? O cabelo da Mariana Cresceu? tá maior. Ela tá falando que cresceu. Eu não senti muita O diferença. cabelo da Comente Gente, tá aqui, ficando só cacheado. observação. Ninguém falou do meu cabelo. É a impressão de ninguém. Ah, o ninguém- cabelo do Gigão é Ai, único. tio, é porque... Tio, você fez um É. degradê na lateral do cabelo, não fez? Ninguém, né, Tá nada. incrível, tio, O tá incrível. professor risca a sobrancelha. Meu Deus, Gigão, você tem muito cara de quem riscaria a sobrancelha. Não, É. Ficaria perfeito, velho. Ficaria muito massa. Eu fiz a minha ontem. eu e você, Graças ninguém a falou do meu Deus. cabelo. Gente, eu tô aqui esperando. Não, Tio, é essa ponte aí no fundo, que ela tá... Ana Luísa. Ela tá Se tirando não a tivesse... câmera. Ana Luísa. Cadê você? Eu vim aqui pra... Daí Ana Luísa, liga a Todo mundo conhece câmera. sua cara. olha Aqui só. todo mundo conhece Cadê sua o- Não cara. aguento mais ver o Kirishima. Deixa eu falar pra vocês aqui. A experiência da batata, se puderem fazer e me mandar, pessoal, eu agradeço. É bom fazer, jogar o sozinho na batata e me mandar. Eu te mandei, tio, você viu? Como é que faz? Pô, eu fiz, mas já, tipo, já foi embora. Vou mandar para vocês depois no grupo um vídeo mostrando. Mas, por exemplo, igual, cadê o... Ah, gente, foi Daniel, não. Daniel fez e me mostrou. Foi quem que mostrou e cortou o dedo, gente? Foi Pedro, tio. Foi Pedro. Pedro até perdeu um pedaço de tecido do dedo fazendo esse experimento. Dedo assim, ele arrancou um pedaço do dedo. Agora ele só tem 4 dedos, né? Porque um foi embora durante o experimento, né? Mas foi por uma boa causa, foi pela ciência, então isso é importante, tá? Só uma observação. Letícia, tudo bom, Letícia? Tá mudada, Letícia? Digam, eu tô chateado com você, tá? Porque eu falei que você cagou pra mim. Ei, eu falei assim, até tirei o seu gatinho daqui. Enzo, você... Não tô feliz com você, eu vou te ignorar, Digão. Tio, não faz isso. Olha, vamos fazer uma meditação guiada. Vamos lá, todo mundo, dê as mãos virtualmente. Vamos pensar em coisas positivas para poder ajudar o Enzo. Ó, vamos lá. Calma, Enzo, relaxa, tio, respira. Vamos lá. Comigo, contando a respiração. Vou te ajudar. Pessoal, olha só. Vocês se lembram na semana passada, não, da última aula sobre osmose? Como é que ela acontece? O que é osmose? Ela Diz aí. vai do menos concentrado pro mais concentrado. Ai, desculpa, eu botei ela. É o que? Aquele negócio pacífico? Osmose é sem energia, não é? Isso, sem energia, pacífico Não gasta ou energia. passivo, não há gasto de energia nesse caso. Então, a osmose é o transporte passivo ou pacífico, pode ser pacífico, você está pacífico, que não gasta Ai, energia. nossa, que bom. Lembrando, Não é o oceano, mas é pacífico. lembrando, pessoal, que não gasta energia, é passivo, igual o pessoal comentou agora, a Rafaela comentou, sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quem se move é a água. Na verdade, pessoal, em termos químicos, quem se move é o solvente. Em termos biológicos, o principal solvente, o solvente universal, é a água. Então, no nosso caso, essa mobilidade é do solvente. Ele que vai se movendo. Pessoal, deixa eu só fechar a janela aqui. Ele que vai se movendo de uma região para outra, tá? Pessoal, tem uma mesa aqui que eu usava para outros, assim, eu usava para estudar também, mas agora, nessa mesa, só tem livro. Livro que não acaba mais. É livro, não acaba mais.
Pessoal, então, lembra que na osmose é igual a gente comentou. Quando você se tempera a salada, por exemplo, a gente viu que não dá certo temperar uma salada de alface e comer 2, 3 horas depois. Por quê? Se eu tempero agora para comer daqui 2, 3 horas. O alface murcha. O alface murcha, né? Ele vai perder água para o ambiente em função da salga que foi feita. Pensando nisso, é feito salga de alguns alimentos. Então, por exemplo, peixes e carnes, para conserva, são muito, muito salgados. Por que se faz essa salga excessiva? Para Preservar tirar o peixe. E conserva por quê? os micro-organismos que tem lá, que eles proliferam na água e tirar. Isso. Então, eu vou conservar a contração de micro-organismos em função da desidratação promovida por essa salga. Então, a colocação do sal aí dentro é muito importante nesse aspecto. Eu vou salgar bastante para poder desidratar, tirar a água e viabilizar aí essa não propagação de bactérias e fungos. Eu conservo o alimento por muito mais tempo, tá? Alguém comentou aí na nossa última aula que quando eu tomo banho de mar, algo acontece de parecido. Sim. Nós vamos notar que quando você toma banho de mar, em função da maior concentração salina da água do mar, você perde um pouco de água para o ambiente, desidrata um pouco a sua pele. Isso leva você a ter mais sede. Uma água de piscina ou de lagoa. Quando eu vou para a praia, eu automaticamente sinto sede. Eu acho incrível. E na água doce, só vai fazer xixi. Piscina, lagoa, já perceberam? Verdade. Porque você hidrata parte do seu corpo, ele puxa a água e uma parte da água consegue atravessar a pele, por exemplo, chega a corrente sanguínea, aumenta a concentração de água no corpo e dá lá vontade de fazer xixi também, tá? Então, notem que essa osmose é muito comum no nosso cotidiano. Nós vimos que existem meios, né, soluções hipertônicas, isotônicas e hipotônicas. O que é uma solução hipertônica? Hipertônica. É que o... Não, pera. Alguma das partes é mais concentrada. Então, a parte mais Agora não lembro se é concentrada um negócio é a ou se é parte meio. Mas o hipertônico, esse hiper, dá a ideia de mais concentrado ou menos concentrado? Mais. Fica Mais concentrado. murchinho. Isso. Então, meio, a solução é mais concentrado. Isso mesmo aí. Lembra, pessoal, que o que arrasta a água para um lado e outro é um parâmetro físico chamado pressão osmótica. Então, a pressão osmótica é que arrasta a água. No meio hipertônico, que é mais concentrado, eu tenho maior pressão osmótica, é o que puxa a água. No meio hipotônico, menos concentrado, eu vou ter menor pressão osmótica e acaba não puxando a água. E o meio que é isotônico, ele vai ter a mesma pressão osmótica ou a mesma concentração que um outro meio. Então, pensando nisso, soro fisiológico hospitalar, por exemplo, ou que a gente compra em farmácia, em relação ao nosso sangue, ele é hipertônico, isotônico ou hipotônico? Soro. Isotônico? Isotônico. 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 Por que isotônico? Peraí, professor, isotônico é o que mesmo? Que tem a mesma concentração, a mesma pressão osmótica, que não Entendi. muda. É porque Isso, ele não esse não arde no arde. seu olho. Isso. Já pensou se chegar no hospital? Se você chegar no hospital com dor de cabeça intensa, enxaqueca, eles vão te aplicar Buscopan composto, ibuprofeno, alguma coisa assim. Eles aplicam direto na veia ou eles usam um veículo para aplicar o medicamento? Soro. Soro. Se você for no hospital tomar qualquer medicamento, pessoal, endovenoso, eles aplicam no soro e colocam o soro em você. O veículo é o soro, porque o soro dilui o medicamento. Ia falar ainda aí alguma coisa? Por que a água do mar arde o olho? Porque ela puxa a água do seu olho. Na verdade, não é a água do mar do olho. A água do mar, mas os sais que tem na água do mar em excesso, eles conseguem tirar a água do seu olho. Então, a ardência, na verdade, é uma desidratação que o seu olho está sofrendo. É por isso que causa essa ardência. É igual você pegar, por exemplo, um machucado, que se você mergulhar com um corte, também vai arder. É essa desidratação que leva a essa ardência que você sente. Por isso que abrir o olho debaixo da água salgada é desconfortável, muito desconfortável. E quanto mais salgada a água, maior o desconforto. Por quê? Mais desidrata o seu olho.
Não daria certo, por exemplo, Inaê, eu querer lavar os meus olhos com água do mar. Então, eu estou com irritação no olho, vou pingar água do mar. Não dá, porque você vai desidratar, você irrita, o olho fica vermelho por desidratação. Agora, se eu pingo uma água de torneira, eu vou ter menor irritação, me irrita um pouco ainda. Agora, o soro fisiológico já não irrita. Por ele ser isotônico, ele não desidrata e nem incha o seu olho com água. Então, fica equilibrado, dá para lavar tranquilo. O soro fisiológico, ele tem a mesma pressão osmótica, a mesma concentração geral que uma lágrima, mesma coisa. Então, se você experimentar uma lágrima, o gostinho dela, não é quimicamente a mesma coisa, mas o gostinho da lágrima e o gostinho do soro é muito parecido. Muito parecido. Por que ela tem um gosto salgado e não irrita o olho, sendo que tem gosto salgado? Se tem gosto salgado, não tem sal. Se tem sal, irrita o olho. Pois é, mas é o excesso de sal que causa irritação nesse caso. Se eu tenho uma pressão osmótica, uma concentração de íons, no geral, iguais ao meu sangue ou à lágrima do olho, aí você não tem irritação. Mas tem que ser uma concentração muito próxima ao fluido sanguíneo, muito próxima à lágrima. Se for muito E como é que o peixe faz para peixe de água salgada faz para não irritar? Então, no caso dos peixes, eles têm, na verdade, uma cobertura adequada para água salgada. Tanto é que você pegar um peixe de água salgada e colocar na água doce, ele morre. Ele não consegue sobreviver muito, né? Em termos de minutos ele morre, algumas horas ele morre. Por quê? Porque o corpo dele está adequado para viver em água salgada. Então, o corpo ele controla a salinidade e ele consegue colocar água para fora em grande quantidade. Agora, no caso da água doce, o que vai acontecer? A água ela vai começar a entrar dentro do corpo do peixe, ele não dá conta de colocar para fora e morre. Então, peixe de água salgada ele está adequado fisiologicamente e anatomicamente para a água salgada, para controlar a água que entra, a água que sai, o sal que entra e o sal que sai. E a córnea do olho dele é uma córnea também para impedir essa saída de água do olho do peixe. Digão, Digão. Pode falar. Mas só que não tem aqueles peixes que tipo são de água salgada e vão para água doce desovar? Tem. Mas você percebe que geralmente o que eles fazem é o quê? Quando eles vão para água doce desovar, eles não voltam para água salgada. Eles terminam... Salmão é um exemplo clássico, né? No caso do salmão, geralmente o salmão ele sobe rio acima, desova lá em cima, e a tendência dele é acabar morrendo ao final da desova. E esses peixes, que é o caso do salmão, por exemplo, ele está adequado para viver em água salgada. Quando ele chega no período reprodutivo, que ele vai subir pela piracema, subir rio acima, eu vou ter uma mudança fisiológica no corpo para adequá-lo a uma água doce. E mesmo assim, ele não vai passar o resto da vida na água doce. Ou ele retorna para a salgada, ou ele fica ali em cima e morre. Tá? Fisiologia para água salgada. No caso do salmão é triste porque os que não são comidos por animais durante a piracema, né, a subida deles, a maioria morre, porque o desgaste calórico é muito grande ao final desse processo. Então, geralmente morre. Morreu. Na natureza. Morreu dando vida a outros. Gente. Na natureza é muito comum os animais morrerem após acasalarem, algumas espécies. Se eu pensar em abelha, por exemplo, no caso da abelha, o zangão, a função dele é reprodutiva. Ele nasce, sai para voar, um voo nupcial, acasalou com a rainha, ele morre. Acabou. Digamos, ele não volta para comer? Fazer o quê? A função dele é só procriativa. Ele nasceu para fecundar a rainha. Fecundou, acabou. Ela descarta ele cai no chão. As mulheres que dominam, as fêmeas são as... Pois é. Tem que ser muito macho para sentar no ovo. São Só que você já viu o filme? Tem um tá filme. Dando onda. Tá dando onda, Assim, tem que ser muito macho para sentar no ovo. É muito boa a dublagem brasileira. A dublagem desse filme é espetacular. Tô querendo fazer o filme do João Frango. Vamos lá, gente, essa é uma petição. Mas não tem um filme do João Frango? Não, Menino, não tem, não. Foco! Volta, larga o João Frango, deixa ele, abandona. Eu você ia se amarrar no João Frango se você...
Eu vou procurar depois, eu vou dar uma assistida. Você fala assim, eu assisto, vou ver se eu me encanto pelo João Frango. Também Pessoal, tem aquele do pega É o ele, melhor frita ele, faz personagem. purê. pega É. o foco. Aqui, ó. A osmose é a movimentação de água, de solvente. A difusão é a movimentação de soluto. Então, nesse caso, quem muda de posição não é a água, não é o solvente. Na difusão, quem muda de posição é o soluto e não é o solvente. Então, lembra, osmose é movimento de solvente, de água. Difusão é movimento de soluto, quem está na água, na verdade. Então, por exemplo, quando o gás carbônico atravessa a membrana plasmática, osmose não, é difusão. Quando o gás oxigênio atravessa a membrana plasmática, difusão também. Tanto a difusão quanto a osmose... Não. Pera, Osmose. Tanto a difusão quanto a osmose Difusão. são... Pera, agora eu fiquei... Passivos? É. São passivos. Ah, então não tá gasta ótimo. energia. Isso, não gasta energia. Então, por exemplo, durante o processo respiratório, eu faço isso aqui, ó. Inflo os pulmões, entrou gás oxigênio, gás nitrogênio, e eu vou empurrar gás oxigênio para o sangue. Então, durante o movimento, ele vai passar por uma membrana semipermeável. Esse movimento, ele é um transporte passivo. Então, o gás oxigênio passa por membranas até chegar à corrente sanguínea e se encaixar lá na hemoglobina. O contrário também acontece. O gás carbônico sai do sangue e vem para os pulmões. Aí você elimina. Esse movimento que ele faz é um movimento passivo também. O gás carbônico, ele passa por membranas até chegar na cavidade do pulmão e você colocar para fora. Então, essa troca de gás carbônico e gás oxigênio nos pulmões, nos tecidos, é por transporte passivo, não gasta energia. Eles passam pela membrana plasmática. E nesse caso, o que acontece? O soluto, ele vai sempre passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma zona aqui com maior concentração de um soluto, gás oxigênio, gás carbônico, não sei. Devido a essa maior concentração, ele vai ser empurrado para o meio menos concentrado. Então, ele passa para o meio menos concentrado até haver um equilíbrio de concentração, até eu ter a mesma concentração aproximada dos dois lados. Aí o movimento cessa. Mas enquanto isso não acontece, o movimento continua acontecendo, ocorrendo, tá? Então, na difusão simples, eu vou ter essa passagem de um soluto, vamos pensar o gás oxigênio e o gás carbônico, pela membrana plasmática. Ele vai ser empurrado, vai passar pela membrana plasmática. Só tem um problema. Algumas substâncias não passam pela membrana plasmática. O gás carbônico passa, é tranquilo. O gás oxigênio também passa, é tranquilo. Mas, às vezes, assim, glicose não passa sozinha. Ela tem que ter um canal para passar. Pessoal, água não passa sozinha. Tem que ter um canal para passar também. Então, eu preciso de um veículo para poder passar essas moléculas. No caso da glicose, por exemplo, ela passa por um tubo. Então, ela passa por um caminho. A difusão da glicose, a passagem dela, é facilitada por uma proteína. Logo, é uma difusão também, só que é a difusão facilitada. Por que a palavra facilitada? Porque existe um facilitador para a entrada dessa molécula aí dentro. O facilitador é uma proteína transmembrana. É uma proteína que é integral, ela atravessa a membrana todinha, de um lado a outro. Ela é integral transmembrana. Então, ela atravessa a membrana, é um tubo. A glicose vai e passa por esse tubo. Digam, passa qualquer coisa. Pessoal, passa glicose e algo semelhante à glicose. Não passa uma outra molécula. Por quê? Esses canais, eles são específicos para determinadas moléculas. Então, algumas coisas passam e outras não. Aí vai passar glicose ou um carboidrato parecido com ela. Uma outra coisa não passa. Passa sacarose? Sacarose é maior. Não tem espaço para ela passar, por exemplo. Tá? Então, na difusão, vamos lembrar o seguinte. Em toda difusão, eu vou ter essa passagem sem gastar energia de soluto pela membrana. Se for pela membrana propriamente dita, é difusão simples. Agora, se for por um canal proteico, é difusão facilitada. O porquê da palavrinha facilitada? Porque uma proteína facilitou a entrada dessa glicose, tá? E o que é interessante é que no caso da glicose, pessoal, tem uma chave para poder abrir esses canais. Essa chave que facilita essa entrada é a chamada insulina. Conhecem?
Sim, sim. Sim. O que faz a insulina? Ela tem a ver com a taxa de glicose. Pessoas com não é hipoglicemia? Não. Diabetes, Ah, tem alguma coisa? gente. Diabetes, isso, diabetes. Precisam aplicar insulina, né? Isso. A insulina, pessoal, é como se fosse uma chavinha para poder abrir esses canais de membrana. Então, nós produzimos insulina normalmente, então o que ela faz? Ela vai lá no canal de membrana para a glicose e abre os canais. A glicose vai e passa. Mas, digamos, se não tivesse a insulina, o canal não se abre e a glicose não passa. A glicose ela fica no sangue, né, no que eu falo assim, na água do sangue, não entra na célula. Logo, a pessoa tem baixa de energia, porque o nosso corpo ele gera energia muito a partir da glicose. Então, você vai ver que pessoas que têm essa baixa de glicose dentro da célula fica mais fraquinha. O aumento de glicose, pessoal, na água do sangue aumenta a pressão arterial, a pessoa pode ter hemorragia, dificulta muito a cicatrização, glicose no sangue. Então, o ideal é que ela entre na célula. Então, a glicose ela vai estar no sangue, nunca em excesso. Por quê? Quem vai equilibrar essa quantidade, essa taxa, é a insulina. Todos nós temos glicose no sangue, mas o excesso dela é controlado sempre pela insulina. E o que é interessante, a insulina, ela coloca a glicose para dentro da membrana plasmática, então, para você poder metabolizar a glicose. O glucagon, ele vai disponibilizar a glicose para o sangue. Então, por exemplo, se nós tivermos um nível baixinho de glicose no sangue, muito baixinho, o glucagon vem, estimula a musculatura e o fígado a colocar a glicose no sangue. Aí enche. Opa, o nível aumentou muito. Aí vem a insulina e coloca todo mundo para dentro da membrana plasmática da célula para poder metabolizar. Aí vai controlando. Nunca fica muito alto ou muito baixo. O nosso corpo produz insulina? Produz insulina. Do pâncreas. Do pâncreas. Nós encontramos um grupo de células no pâncreas, né, chamado, é meio estranho, ilhotas de Langerhans. São partes do pâncreas que estão ali para a produção de insulina. Quando você tem algum problema nessa região do corpo, aí sim, tem que ver se o problema foi genético ou se é um problema associado a sua alimentação, por exemplo. Porque o que acontece? Eu como muito açúcar. O seu pâncreas está em atividade, mas você pode estressar o pâncreas com essa atividade intensa. E ele pode parar de funcionar com o tempo com respeito a isso. Aí a pessoa desenvolve o diabetes, a hipoglicemia, né? Nem sempre é genético. Tem vezes que a pessoa porque come muita porcaria mesmo. Então, assim, açúcar não estraga só os dentes, estraga o seu pâncreas. E, pessoal, é horrível, porque basicamente tudo que se come hoje tem carboidrato. Então, se você pensar assim, digamos, eu vou comer biscoito de água e sal. Tem carboidrato. Arroz, tem carboidrato. Feijão, tem também. Farinha, tem. Então, praticamente você teria que comer só... Vida. Meu Deus. Que coisa gostosa. Bebe água e faz fotossíntese. faz fotossíntese, faz que nem o Enzo. Não, mas e fruta? Fruta pode? Pois é. Dependendo do nível da sua glicemia, pode. Então, há pessoas que são hipoglicêmicas ou diabéticas, que dependendo do nível, ela pode comer fruta, ela tem uma dieta mais tranquila. Não sei se é diabetes 2 ou 3, toda vez que ela comer alguma coisa, ela tem que tomar insulina. Nós tínhamos no Cristo Rei, eu até contei para vocês, eu acho, ou fui para uma outra turma, do aluninho que eu tinha... Você contou, tio? Ele, do nono até o 3º. Ele, tipo assim, comia, gente, um biscoito de água e sal. Ele acabava de comer e injetava insulina. Tudo ele comia e injetava insulina. Eu ficava até pensando, meu Deus, mas ele acostumou. Ele ia para a escola com a lancheirinha dele, aquelas lancheirinhas que vocês não levam, não tem? Aquelas bolsinhas, que alguns levam ainda. Tinha o lanche dele. Eu também levo. Não, mas eu também levo para a escola. Tinha o lanche dele e tinha um cartucho com a seringa, a agulha e a insulina das horas que ele ia lanchar. Ele aprendeu a aplicar. Ele aplicava na barriga, na perna. Uma sorte é que injeção de insulina é fininha, então não dói. Mas ele aplicava. Uma vez eu vi ele aplicar e falei assim, gente, que carniceiro consigo mesmo. Ele aplicou na barriga dele. Gente, como pode? Aí, no caso dele, era genético, né? Era genético. E é assim mesmo.
tenso, tio. Então, pessoal, cuidado com a alimentação, por favor, porque, ó, nossa senhora, dependendo do nível da diabetes, é tenso. Pessoal, uma observação. Vocês leram essa osmose da página 36? Não É da leio. hemácia? Da hemácia a gente leu. A gente leu, não. Eu expliquei na semana passada, na última aula. O que acontece? Se eu colocar a hemácia numa solução hipotônica, ela infla, fica inchadona. Uma solução isotônica, ela não muda. Uma solução hipertônica, ela murcha, porque ela perde água. No caso de uma célula vegetal, o volume acaba não mudando. Por quê? Na célula vegetal, você encontra uma parede celular. A parede celular controla o volume da célula. E a parede é rígida. Então, se eu colocar a célula vegetal numa solução hipertônica, ela incha até a parede e para. Se eu colocar numa solução hipotônica, ou isotônica, ou hipertônica, ela não vai mudar o volume dela. Ué, Digão, por quê? Porque a parede celular é rígida, não muda o volume, tá? Quem vai mudar o volume é a parte interna dela. Agora, a parede externa é uma parede rígida e acaba não mudando. Então, a célula pode murchar, pode inflar ou pode não alterar nada. A parede celular continua intacta. Então, eu peguei lá uma célula vegetal e coloquei numa solução muito salgada. Não vai mudar o volume. Coloquei numa solução com sal nenhum. Não vai mudar o volume. Coloquei numa solução... Coloquei numa solução isotônica. Também não muda o volume. Célula vegetal, ela mantém o volume invariável porque ela tem parede. E a parede vai ser fixa, rígida. Então, se colocar água, se a água entrar ou sair, nem aí. Mas se for uma hemácia, aí ferrou. Por favor, pessoal, dê uma olhadinha no livro de vocês. Lá na página 41, se a nossa questão 5 está feita. Ah, não. Não, fizemos da 1 a 4. Não, a 4? Então, vamos responder a questão 5, pessoal? Com certeza, Enzo respondeu. Enzo? Respondeu qual? A 5, amigo. Lembra minha questão 5? Oi? Um momento. Sim. A questão 5 da página 41. Tio, lembra minha pergunta e vê se você respondeu. Quais são as diferenças entre o transporte passivo e o transporte ativo? Você já tinha feito essa. Você falou que o transporte ativo gasta energia e o passivo não. Então, ocorre com gasto de energia e o transporte passivo ocorre sem gasto de energia. O passivo é sem gasto de energia. Perfeito, isso mesmo. Então, pessoal, o transporte que é ativo, ele vai acontecer gastando energia. O passivo não. Ele acontece sem um gasto energético. Pensando no que é descrito, pessoal, sobre osmose, lá na página 36 do livro de vocês, e a página 36 fala da osmose em hemácia e da osmose célula vegetal. Lembre-me, por favor, deixa eu ver, Kaique. Kaique, você está aí, tio? Kaique. Tio Kaique. Oi. Bom dia, tio. Eu não quero ler, não. Tio, mas fala bom dia comigo pelo menos, tio. Conversa Bom comigo. dia. Você não quer ler por quê, tio? Tio. Então tá bom, hein? Olá, por favor, Ana Beatriz. Ana Beatriz, você está aí, câmbio? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Gente. Oi, professor. Professor, se for o caso, eu leio. Bom dia. Lê para mim a questão 6, por favor. O Caio está entrando agora. Leio, sim.
Calma, tá. Eu tinha esquecido, Descreva professor, o de que dar aula. ocorre- Tá joia, meu. Vamos lá, questão 6. Acompanhando Posso? aí. Pode. Obrigada. Descreva o que ocorrerá com uma célula animal e uma célula vegetal caso cada uma delas seja colocada em um meio hipotônico. Hipotônico. O que é o meio hipotônico? Esse hipotônico representa o quê? Quando eu falo em hipotônico, vou até destacar, o meio hipotônico é um meio que é muito concentrado, ou ele vai ter uma concentração baixinha, pequena? Muito Vocês acham? concentrado. Baixinha. 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 Aí, se eu colocar uma célula, uma hemácia, no meio hipotônico, a água entra na hemácia ou sai da hemácia? Entra, eu acho. Isso, entra na hemácia. Se a água entrar na hemácia, ela fica murcha ou ela fica grande? Ela Grande. fica grande e rompe. Isso, então, ó, aqui falou da hemácia, eu vou colocar na célula. Oi? Eu tinha botado que resulta no aumento de volume celular. Tinha escrito isso em algum negócio daqui. Ah, não, então tá certo. Na célula animal haverá aumento do volume celular. Rafaela, você falou que ela vai estourar? Ela vai romper. Pode romper a membrana plasmática. Mas Então, pessoal, num meio com pouco o quê? hipotônico tem pouco soluto, é pouco concentrado. Como é um meio pouco concentrado, tem pouco soluto, a parte mais concentrada é a parte dentro da célula. Aí a água começa a entrar, ela vai inflando, ela pode romper ou estourar. Começa a entrar para igualar? Isso, começa a entrar para igualar. Ah. A ideia seria igualar, mas aí entra muito e ela acaba se rompendo. Igualar a concentração. Isso na célula animal. Pessoal, na célula vegetal, eu vou observar o quê? Na célula vegetal. Não vai aumentar o volume dela. Porque a parede é rígida. Graças a... Vou colocar assim, ó. Graças à parede celular, ela aumenta pouco e não se rompe. Pessoal, não se rompe porque a parede é rígida. Então, digamos, mas entrou um pouquinho de água. Então, entrou um pouquinho de água, aumentou o volume até certo limite e não vai romper a parede. Não rompe por que a célula? Porque ela tem parede celulósica. A parede vegetal impede a ruptura da célula vegetal. Então, ela não vai romper. Ela é mais resistente, tá? É isso. Eu vou esperar só vocês copiarem. É isso. Bom dia, senhor Caio. Bom dia. Como é que você tá, amigo? Você acordou agora, Caio? Não, que eu realmente tinha esquecido que tinha aula. Tio, você esqueceu da minha pessoa, tio. Tô magoado, tio. É porque aqui não teve aula, né? Eu achei que não teria mais. Aí eu esqueci da aula de ciência. Ei, antes dessa minha aula não tem outra aula, não? Tipo assim. Teria. Tem, só que aqui tu esqueceu. Porque, né? Ah, tá. Então vocês ficaram de folga até essa aula começar. É meio que isso. Mas tá bom, gente. Importante que estamos aqui todos estudando, firmes e fortes. Vamos montar uma maquete, pessoal. O que vocês acham? Ai, professor, Não, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus, diga. Eu amo quando vocês assim concordam, querem participar todos, querem uma maquete bem difícil. Professor, vamos fazer o seguinte, você quer passar a maquete? Pede ela depois do dia 3, por favor. Não, professor, nem Tio, depois pelo do dia amor de 3. Deus, não. Eu
Eu acho assim, Dá um tempinho, dá um tempinho. Tem umas minhas coisas, férias, Fazer máquina tem semanal. muita coisa para entregar para hoje e para amanhã, entendeu? Então, se você for pedir, por favor, O que tem que espera um fazer pra entregar pra hoje e pra amanhã? Legal quando a gente não tá de quarentena. Ah, o trem de jornal e a redação de imagem, que eu não vi. eles, gente, Estação de madeira? Maquete não, pelo amor de Deus. Hã? Não, pera, tem um jornal, Eu tem amo mais esse- alguma a coisa? organização A desse redação do grupo. Texto Imagine. do Imagine. E Oh, também tem não. que pegar os negocinhos de história do tio pra pessoal, eu vou mudar a VH. página. Ah, daí eu já Ó, entreguei, né? Beijo pra você. Uma de história é sexta-feira. ó, vou mudar a página. Pode? Ou não? Não. Espera aí, tio. Professor, já acabou a aula? Quietinho, Tá. quietinho. Eu Acabou, vou sair, não. não tem... Falta 3 minutos, uai. A gente arredonda. Pessoal, olha só. Eu preciso, pai, responda essa aí, por favor, copiem e coloquem no cantinho, que eu preciso que vocês façam o exercício 8 e 10 da página 43. Oito e 10 da página 43. Gente, quem está tentando me ligar agora? Gente, quem tá me ligando, gente? Não dou conta, gente. Você acredita que tem aluno me ligando agora? Gente, conversa alguém comigo, eu me sinto tão sozinho. Eu acredito, Oi, sim, tio. tio. Oi, Digão. Isso, fala comigo, Oi, conversa comigo. professor. Ai, o que você comeu Professor, como hoje no você tá? café? Eu tô bem, vamos. Copiando e conversando comigo. Vamos lá, as duas coisas, copiando e conversando comigo. Já acabei de copiar. Copiei já. Professor, já pode É. sair? Quem acabou? Eu vou bloquear essas meninas. É sério. Será que eu mandei presença? Mandei. Eu não mandei, meu Deus. Pessoal, coloquem presença, por favor, não esqueçam. Gente, bem não. lembrado, socorro. Nono ano, essa parte da biologia que a gente viu até agora, essa parte de membrana, transporte, alguma dificuldade ou tá tranquilo? Tranquilo. Então tá ótimo. Professor, pode ir saindo? Pode. Tá bom, então. Tchau, beijo. Então tá, tchau. Tchau, tchau, Presença professor. aqui, Bom por almoço. favor. Hã? Tchau. Já vai me deixar Tchau, sozinho. tio. Eu não vou desligar, não. Vou esperar o professor desligar. Vai me deixar sozinho. Ô, gente, não abandona não. O Vitor não vai não, ô, tio. Tá faltando ar, gente. Tá faltando ar. Cadê? Quem já saiu? Saíram quase todos. Chateado. Que consideração, né, tio? Não. Eu tô aqui Não, ainda. Isso mesmo. Vou tirar um print para ver quem tá Tá aqui, ó, sala. Ó, tô aqui. Pessoal, faça a atividade que eu pedi lá da página. Calma, eu quero deixar também aqui, ó. Isso, da Eu página. não acredito. E até a próxima aula, tá, pessoal? Tchauzinho. Até. Tchau, professor. Tchau. Tchauzinho.